nossa região, que também vem assustando bastante. Nós vamos ter o nosso quadro sobre línguas estrangeiras com o professor e empresário Renato Aires. Nós vamos também ter o nosso quadro, Fabrício, sobre voluntariado. Hoje nós vamos conversar com o pessoal do Grupo Alegria, e tem também as notícias do dia, tem a previsão do tempo e tem música, Fabrício. A gente agradece aos nossos patrocinadores, ao Colégio Verates, a J. Ribeiro Imóveis, ao aplicativo Carona e também a churrascaria Espetos na Brasa. Então vem com a gente que o programa Mais Catalão tá só começando. Você está ouvindo Programa Mais Catalão. Fabrini, agora meio-dia 30 minutos, vamos começar fazendo aquele panorama, aquele giro sobre o coronavírus no Brasil, no mundo, aqui na nossa região. A gente vem falando sobre o coronavírus praticamente todos os dias, e a gente vem trazendo os dados aí, e hoje realmente dados cada vez mais preocupantes, né? Vamos começar com os dados mundiais, Fabrini. Hoje, nesse momento, nós já estamos com 1,5 milhão de pessoas infectadas. 1,5 milhão. E infelizmente, nós já atingimos a marca de 90 mil mortos no mundo todo. É uma marca realmente muito triste para aquelas pessoas que pensavam que essa seria apenas mais uma gripe leve, daquelas que matam algumas milhares de pessoas. Infelizmente, no mundo, nós já estamos chegando a centenas de milhares de pessoas. Portanto, 90 mil mortos. Os Estados Unidos continua sendo o país com a maior quantidade de casos. Lá nos Estados Unidos, Fabrini, já são quase 500 mil casos, quase 500 mil de casos. O Brasil vem subindo nesse triste ranking dos países com mais casos de coronavírus. O Brasil já é o 14º país nesse ranking, e no número de mortos é o 11º país, né, no mundo todo no número de mortos. Isso porque o Ministério da Saúde divulgou ontem um panorama sobre a quantidade de casos no Brasil, e a gente teve um número muito triste. Ontem, pela primeira vez, passou o número de 2.000 casos diários. Então, só ontem, em 24 horas, foram registrados 2.210 casos. O Brasil já atingiu, portanto, praticamente 16 mil casos da doença, e a quantidade de mortos também foi assustadora, Fabrini. Nós passamos aí de 667 casos para 800. Portanto, mais de 130 mortes registradas no Brasil inteiro em apenas 24 horas. Agora, Leandro, eu queria aproveitar aqui e fazer um complemento aí na sua fala, porque quando essa doença ela estava ainda prestes a surgir aqui no Brasil, o percentual da letalidade dela, ou seja, daquelas pessoas que não sobrevivem à doença, era de apenas 2%. E a gente tem acompanhado aí nesses dados da universidade que tem feito esse estudo, né, e atualizado os números diariamente, frequentemente, que dia a dia esse percentual da letalidade das pessoas que não conseguem sobreviver à Covid-19 aumenta com frequência. Ontem eu observava, o número estava aí 4,7%. 4,67%. A semana começou com um pouco mais de 4%, e hoje já 5% exatamente das pessoas que contraem o vírus não conseguem sobreviver, né? É um percentual alto, né? 5% das pessoas que têm coronavírus chegam a morrer, e a gente tem exemplos de estados onde esse percentual é muito alto. Então, por exemplo, a gente tem Pernambuco, tem 11% de taxa de letalidade. A gente tem São Paulo, que tem 6,4%, que é o epicentro da epidemia aqui no Brasil. São Paulo é 6,4% a taxa de letalidade, e no Rio de Janeiro 5,5%. Aqui em Goiás, Fabrini, a taxa de letalidade está um pouquinho mais baixa, está em 4,4%. Mas os casos em Goiás vêm aumentando e muito. Então a gente atualiza agora os números de Goiás, segundo o último boletim epidemiológico, né, divulgado ontem à tarde pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, são 158 casos confirmados em Goiás e 7 mortes. A gente falou aqui ontem de 5 mortes, mas foram confirmadas 2 mortes de ontem para hoje. E aí a gente começa a falar dos dados aqui da nossa região, porque justamente essas 2 mortes confirmadas a mais de ontem para hoje em Goiás estão aqui na nossa região.
É o caso de Goiandira, que a gente já havia falado ontem, que agora entrou oficialmente nos números da Secretaria Estadual. E também, Fabrini, infelizmente, nós tivemos a morte de um senhor lá em Pires do Rio. Então vamos contextualizar para o pessoal que está acompanhando a gente. Esse senhor que morreu em Pires do Rio, ele era um empresário lá da cidade, o Armando Tomazini. Ele morreu com coronavírus, ele tinha 96 anos de idade. O Armando Tomazini, ele é pai do ex-deputado Chico Tomazini, que já foi prefeito de Pires do Rio. O Chico Tomazini, que inclusive é esposo da Cida Tomazini, que também já foi prefeita de Pires do Rio. Chico Tomazini já foi prefeito, já foi deputado estadual, então é uma figura pública muito conhecida aqui na nossa região. E o pai dele, o empresário Armando Tomazini, tinha 96 anos de idade. Ele morreu na terça-feira, mas ontem foi confirmado que a morte também ele estava com coronavírus. Ele tinha várias outras comorbidades, né? Mas aparece aí no atestado de óbito. Ele tinha, por exemplo, no atestado de óbito pneumonia, efizema pulmonar, mas apareceu também o coronavírus. E a gente lembra que a morte de Goiandira também está relacionada a uma questão a parentes de políticos, né? Porque a pessoa que morreu em Goiandira é o senhor Ademir Moreira, de 72 anos, que ele é irmão do prefeito de Goiandira. Então nós já tivemos 2 mortes esta semana, registradas aqui na nossa região, de pessoas, de residentes aqui da nossa região, uma em Pires do Rio, uma em Goiandira. E ontem, né, Fabrinho, teve um caso confirmado, não é uma morte, mas é um caso confirmado em Anhanguera, né? É isso mesmo. Também saiu a confirmação aí, né, para a menor cidade do estado de Goiás, também aqui na nossa região. E aí a gente realmente fica preocupado, né, preocupada com toda essa situação, Leandro, porque a gente percebe que o vírus ele está circulando e mais do que isso, ele está rondando a nossa região, rondando o Catalão. No começo da semana, o secretário municipal de saúde, Velomar Rios, já havia comentado com a gente aqui, inclusive ao vivo, da preocupação do município, nem tanto com a capital federal, com Brasília, porque a gente sabe que lá a situação está descontrolada, mas que as pessoas não estão tendo tantos contatos com o pessoal lá de Brasília. E ele comentou da preocupação com a cidade de Uberlândia, que apesar de ser em Minas Gerais, é próxima aqui, né? E muitas pessoas têm algum tipo de vínculo, frequentam a cidade mineira de Uberlândia, onde inclusive lá, Leandro, estão confirmados aí, né, 56 casos e outros mais de 1.900 estão aí aguardando resultados de exames, ou seja, são aqueles suspeitos. E tem inclusive mortes lá em Uberlândia, são 2 mortes confirmadas para a Covid-19. Então, tá aí justamente, né, essa preocupação, reforçando aqui também, né, além dessas 2 mortes lá de Uberlândia confirmadas, outras 10 mortes estão aguardando o resultado para ver, né, se é por Covid ou não. Então, é justamente essa a nossa preocupação e, infelizmente, são com esses dados, com esses números, com esse alerta que a gente abre hoje o programa Mais Catalão, lembrando que a doença está circulando, o vírus está por cidades da nossa região, inclusive com mortes, e nós estamos aqui, né? O que nós temos feito, né, Leandro? É verdade. Ô, Fabrini, e por isso nós convidamos para participar ao vivo conosco, por telefone, o secretário municipal de saúde, o Velomar Rios, que já está na linha com a gente. Velomar, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini, a todos os ouvintes aí da Nova Liberdade. Secretário, nós fizemos um panorama aqui, mostramos que já tivemos mortes de moradores de Goiandira, tivemos mortes em Pires do Rio, tivemos mortes em Uberlândia, temos caso confirmado em Anhanguera, já tivemos um caso confirmado aqui em Catalão. Ou seja, embora aqui em Catalão não haja um aumento expressivo do número de casos, embora venha crescendo o número de suspeitos e descartados muitos dos casos, a gente começa o nosso bate-papo, Velomar, perguntando a sua percepção sobre tudo isso, não só como cidadão, mas também como o responsável pela saúde pública aqui na nossa cidade. Olha, Leandro, até antes de entrar na sua resposta, eu queria opinar em relação ao que vocês comentavam instantes atrás,
do índice que o vírus tem provocado aqui no Brasil, né? Que nesse momento ele está cravado em 5% de letalidade em relação ao número de casos confirmados. Porém, o Leandro, quando nós vimos, a Fabrício citou bem, que quando estava assim, na iminência o vírus começando a circular pelo Brasil, o índice de letalidade no mundo era 2,58%. Mas isso aí é porque até então as pessoas eram testadas. Hoje o Brasil não tem testes. Então, quando você não testa a população, o índice de letalidade ele sobe muito. Quando você testa a população, o índice de letalidade vai lá para baixo. O índice do Brasil encontra-se alto nesse momento é exatamente por falta de teste. Não tem testado a população. Veja, eu tenho dado esse exemplo, eu tenho citado sempre por onde eu tenho pronunciado nos últimos dias. Quando começou aí, há 40 dias atrás, vinha 10 testes para nós por semana para Catalão, para que pudesse colher material e nós fazermos aí os exames. Hoje vem 5 testes por semana para a nossa regional de saúde. Ou seja, quando nós começamos a fazer a divulgação desses dados de Catalão, os números de Catalão, você entrava lá e você via lá os quadros, né? Casos confirmados, casos suspeitos em análise, descartados, mortes. Veja bem, hoje nós tivemos que tirar aquela palavra suspeito em análise, porque os suspeitos de Catalão, nesse momento, que estão em análise, é um caso que já estava, 2 que entraram ontem e hoje entrou um terceiro. Aliás, 2 que entraram ontem. E dos 2 que entraram ontem, vem mais uma preocupação. Foi um óbito de um senhor de 89 anos que estava num hospital particular aqui da cidade, que é de Catalão a pessoa, está certo que ele é suspeito, não tem nada confirmado que ele faleceu por coronavírus. É um elemento suspeito nesse momento. Mas foi colhido o material, já foi enviado ao LACEN, e mais um outro caso também foi colhido o material e levado para o LACEN para fazer o teste. Ou seja, nós temos 3 em Goiânia hoje para chegar a resultado para nós. Tínhamos apenas 1, agora foi enviado mais 2. E temos 8 casos que foram notificados, mas sem fazer o teste, sem colher o material. E hoje de manhã entrou um recorde, um garotinho de 2 anos de idade, foi atendido em um hospital de Catalão e foi também notificado, não colheu o material, mas foi notificado suspeito de coronavírus. Então, toda aquela preocupação que eu tenho demonstrado ao longo do tempo, ela procede, eu sempre disse, nós estamos em zona de conforto. Agora eu digo que nós estávamos em zona de conforto. Nesse momento nós não estamos mais em zona de conforto, nós estamos em zona de preocupação. Ainda não temos a notícia do vírus circulando em Catalão, ainda não tem nenhuma confirmação, mas aquilo que vocês falavam, a Anhanguera testou positivo, o de Goiandira testou positivo, o de Pires do Rio testou positivo, ou seja, 3 casos nos últimos dias testou positivo. O que tira tudo isso aí, o Leandro, o Fabrinho? O de Anhanguera, hoje ele completa a quarentena, tá? Hoje completa a quarentena, hoje completa 14 dias em que ele sentiu sintomas. Então, na pior das hipóteses, ele termina a quarentena. Tem notícias que ele já está, inclusive, curado, né, que ele está bem. É uma situação. O de Goiandira, hoje, em relação ao dia que ele sentiu sintomas, hoje está completando 15 dias. E até agora nós não tivemos ninguém ainda declarado suspeito que estava no convívio e no relacionamento dessas 2 pessoas. São casos que ainda não pode dizer que está livre de ter tido infectados em contato com esses 2, não pode se afirmar ainda, mas nesse momento deixa uma situação um pouco mais, pelo menos agradável, sabendo que até o momento ninguém ainda apresentou-se como suspeito porque teve contato com essas 2 pessoas. O de Pires do Rio a gente não tem informação, até porque esse pessoal da família Tomazini não tem muita ligação em Catalão,
e a gente não pode afirmar, mas pessoas certamente que têm contato com ele, têm contato aqui, Pires do Rio está na região, e serve de alerta, né? Acende a luz amarela para nós. Então nós temos que ficar, volto a dizer, aquela palavra que eu disse ontem, que nós estávamos, até ontem, que nós estávamos numa zona de conforto, hoje eu digo que, ao invés de zona de conforto, nós estamos numa zona de preocupação. Por quê? Porque o vírus, ele foi testado positivo em pessoas aqui na nossa região. E é aquilo que eu disse, a preocupação com Uberlândia. O de Anhanguera, a informação que temos é que uma pessoa que trabalha com vendas e que circula muito pelo interior de Minas, né? Então, com certeza, ele chegou com esse vírus contraído da região de Minas Gerais. Não sei ao certo afirmar por onde. O de Goiandira chegou de Goiânia, provavelmente ele veio infectado de Goiânia. O de Pires do Rio eu não sei afirmar nada sobre o antecedente, então não tem como eu aqui opinar, mas o importante, Leandro, é que nós estamos atentos, aquele distanciamento social importantíssimo, né? Eu entendo que o sacrifício, principalmente a economia, precisa encontrar uma forma, um meio termo para as pessoas não ficarem sem economia, porque se a economia quebrar de tudo, o dia que passar essa crise, a retomada dela não vai acontecer, vai ser muito difícil, é caos total. E até porque, na minha opinião, nós não vamos passar essa crise com 15 dias, 20 dias. A crise de coronavírus, o coronavírus é um vírus que está estabelecido e que vai ficar por uma temporada. Uhum. Nós só vamos ter paz, sossego, a hora que realmente tiver uma medicação que seja declarada como competente na eliminação do vírus. Aí sim vai dar tranquilidade. Como nós temos hoje uma preocupação muito grande com H1N1, mas que tem vacina, tem remédio para combater o vírus quando a pessoa está infectada. E o coronavírus, pela mesma coisa. A Covid, ela vai dar tranquilidade às pessoas do mundo a hora que tiver uma medicação que combata, a hora que tiver vacinas para imunizar em relação a ele. Isso vai acontecer com o tempo, porque como ela atingiu o mundo todo num tempo muito rápido, pesquisadores do mundo todo estão debruçados sobre esse tema, buscando vacina, uma possibilidade de vacina, buscando remédio, e a qualquer momento eu tenho certeza que vai surgir informações que vai dar tranquilidade a todos. Mas o vírus vai permanecer e a comunidade, a população vai ter que aprender a conviver com isso. Agora, enquanto não se tem um remédio, enquanto não se tem uma vacina, tem 2 remédios importantes. O primeiro deles é consciência. E o segundo é distanciamento social. Esse distanciamento social, ele é importantíssimo, né? Porque quando fala de distanciamento social, não quer dizer que é isolamento. O isolamento é a forma mais eficaz, mas a vida das pessoas continua. Então o distanciamento é muito importante. Se você está na rua, está num banco, está no supermercado, você se monitorar e fazer o seu distanciamento. Eu acho isso importante. Esses cuidados de higiene, eu acredito que esses cuidados de higiene vai fazer parte da nossa cultura. Nós temos que tirar essa lição. Vai fazer parte da cultura do brasileiro. Aliás, do brasileiro não, da população no mundo. Vai ter que mudar, vai ter que passar a ter esse hábito de higiene. Lavar mais as mãos, se imunizar sempre, né? Então nós vamos passar, não tem como nós não tirarmos algumas lições e mudar a nossa cultura daqui para frente. Então são fatos importantes. Está aí uma pandemia estabelecida para todos nós, silenciosa, ninguém sabe quando chega ao seu organismo. Então, cada um fazendo a sua parte é o grande remédio que nós temos para combater momentaneamente. Tá aí, então, Vilomar, preocupação pertinente, recado dado, né? Orientações reforçadas aqui. A gente gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua participação. E você sabe que a qualquer momento aí, né, dependendo do que acontecer, nós estamos aqui, nós te acionamos também. Muito obrigada, boa tarde, bom fim de semana, secretário. Para vocês também, bom trabalho. Eu estou sempre à disposição. Sempre que for pertinente e que for necessário, eu estarei sempre à disposição para participar com vocês. Um abraço a todos e um bom feriado a todos, bom fim de semana. Obrigada. Bom fim de semana também, muito obrigado, secretário municipal de saúde de Catalão, Velomar Rios, obrigado pelos esclarecimentos, completando aqui o que nós falamos dessa questão do cerco, né? A gente
olha para os lados, para todas as saídas da cidade, a gente vê que saindo de Catalão, num raio aí de 100 quilômetros, já são muitos casos, principalmente se você levar em consideração os casos de Uberlândia, agora saindo para sentido Goiânia e Pires do Rio, aqui para Goiandira um caso, para Anhanguera outro, para Brasília, uma situação quase que caótica. Então fica aqui o alerta do secretário municipal de saúde, Fabrini. A gente lembra que amanhã é feriado, inclusive amanhã nós não teremos o programa Mais Catalão, amanhã é feriado, todo mundo em casa, aproveitem o feriado em casa, porque se você já está planejando aí sair, aproveitar o seu feriado prolongado de alguma outra forma, fique atento, porque o vírus ele está circulando aqui na nossa região e, como o Velomar disse, há uma limitação de diagnósticos, ou seja, pode ser que o vírus já esteja circulando na nossa comunidade. Mantenha-se em isolamento social, saia de casa somente se for necessário, né, Fabrício? É isso mesmo, Leandro. Vamos dar sequência aqui à dinâmica do nosso programa, né? Vamos dar uma respirada agora, trazer dicas e informações que podem ajudar os nossos ouvintes, os nossos internautas, porque esse, afinal, é o objetivo do programa Mais Catalão. Então, eu cumprimento aqui, mais uma vez, ele já está conosco na linha, o Renato Aires, que é professor, empresário aqui de Catalão. Renato, boa tarde para você, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Boa tarde, Fabrini, boa tarde, Leandro. Muito obrigado, sempre bom estar com vocês. E começo, na verdade, parabenizando, já que eu não havia falado antes com vocês, pelo Dia do Jornalista, né? Dizer o quanto o papel de vocês é importante para uma sociedade bem informada e para um país democrático, né? Parabéns. Obrigado, Renato. Obrigada, Obrigado Renato, pelas suas palavras. A gente lembra, né, Fabrini, que toda quinta-feira o Renato participa com a gente desse quadro que nós temos sobre línguas estrangeiras, que é para trazer para os nossos ouvintes, também os nossos internautas, informações sobre o aprendizado de línguas, né? É isso mesmo, Leandro. E hoje a gente definiu aqui como tema, né, falarmos aí de uma modalidade, daqui a pouco o Renato vai me corrigir se eu estiver falando coisa errada, eu entendo que seja uma modalidade do inglês. E nós vamos falar aqui então sobre inglês instrumental e certificações internacionais. Então, diante desse nosso primeiro assunto, Renato, eu quero te perguntar, né, o que vem a ser de fato então esse inglês instrumental e para que ele serve? Ele é diferente do inglês convencional? Você falou bem, assim, uma modalidade, falou corretamente, né? Até então, nós havíamos falado e focado muito no inglês na sua oralidade, né? ou essencialmente na parte oral. E talvez, em muitas oportunidades, o aluno, o candidato, ele vai encontrar, na verdade, uma outra realidade, que é a de comprovar o domínio escrito mesmo, no papel mesmo, né? Hoje em dia nos meios digitais, né? E para isso ele pode, portanto, tentar uma outra modalidade de aprendizagem, porque muitos são os métodos de ensino de línguas, o melhor deles, né? Ou pelo menos aquele que eu acredito que é o comunicativismo, que é o conversacional, e aí nós temos um inglês instrumental como uma ferramenta. Por quê? Porque, na verdade, quando se trabalha ou capacita o aluno para exercer o inglês instrumental, nós não desenvolvemos a capacidade auditiva e a capacidade oral. Então, essas duas habilidades, elas são suprimidas e há um foco no trabalho de tradução, de entendimento da língua como instrumento. Por isso o nome inglês instrumental. Para que ele serve, né? Ele é utilizado para provas de, por exemplo, acesso a um mestrado, a um doutorado, ou mesmo uma bolsa de estudos no exterior, ser admitido numa universidade estrangeira, né? Também para vagas em empresas internacionais, assim como os certificados, que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre eles. Ou seja, são duas coisas diferentes, na verdade, né? Uma é a certificação internacional e nós começamos falando sobre o inglês instrumental, que serve, portanto, para capacitar o aluno para o desenvolvimento de leitura e compreensão de um texto. Isso quer dizer, Renato, então, que para que eu possa fazer essa modalidade, o inglês instrumental, eu tenha que ter uma noção, eu tenha que ter passado pelo inglês básico, é isso? Essa pergunta é boa. Não. O trabalho com o inglês instrumental, ele é possível com o aluno que não tem nenhum conhecimento de língua.
haja vista que nós vamos suprimir duas importantes habilidades, se não fundamentais no processo, né, que é a da fala e da audição, nós vamos ter uma capacitação através de textos mesmo, né, e de comparação com a língua materna do aluno. Uma prova, por exemplo, para você ter uma ideia, uma prova de mestrado, por exemplo, apresenta ao candidato um texto na língua-alvo, né? Se a gente falar, por exemplo, de inglês, então poderia ser um artigo de um jornal, por exemplo, em inglês, e algumas questões em muitas universidades, não quer dizer que em todas, mas em muitas universidades, as questões em português, pedindo respostas em português. Então, na verdade, é uma verificação um pouco mais, digamos, básica de entendimento, de interpretação de texto, que é, na verdade, uma realidade. Muita gente, por exemplo, consegue entender ao ler, até mesmo às vezes com a ajuda de recursos de tradução, por exemplo, ou de dicionários, né? Mas não consegue desenvolver a fala e nem compreender o que um falante nativo está dizendo, né? Então, ou seja, é possível que você, não sabendo nada, faça algumas aulas, e é um trabalho mais curto também, faça algumas aulas e se prepare para uma dessas provas. E aí, Renato, qualquer pessoa pode fazer, de qualquer idade? Quais são os pré-requisitos, né, para cursar aí essa modalidade, o inglês instrumental? Depende do objetivo dele. No geral, o inglês instrumental ele é procurado por quem vai fazer esses programas de seleção de bolsas de estudo ou de acesso a mestrado, doutorado, né? E aí em todos os idiomas. A gente muitas vezes foca só em inglês, em falar em inglês, mas na verdade nós temos provas de mestrado, doutorado em todos os idiomas. Até, na verdade, dependendo da universidade, o processo, por exemplo, que você faz uma escolha de uma língua no mestrado, você não pode repeti-la no doutorado. Então, exige-se do aluno que ele tenha essa capacidade de leitura e entendimento em 2 idiomas diferentes, né? Tá certo. Tá certo, então. Renato Aires, vou pedir por gentileza para que você continue conosco aqui no programa Mais Catalão. Já já a gente continua esse bate-papo falando sobre inglês instrumental. Então, já já a gente volta a falar sobre esse assunto. Ok, Renato? Ok, à disposição. Certo, então, Fabrini, vamos em frente, lembrando ao pessoal que está nos ouvindo aí que um dos nossos parceiros, a Churrascaria Espetos na Brasa, serve aquela comida de melhor qualidade para você que gosta daquele churrasco, as melhores opções de pratos, tem porções também. Churrascaria Espetos na Brasa tem aquela unidade lá no Margon, que já existe há 8 anos, e agora tem também uma unidade ali na Lamartine, em frente ao Senai. Os 2 restaurantes são fechados agora por causa do distanciamento social, mas a Churrascaria Espetos na Brasa está fazendo entregas. Então, você pode comprar o seu churrasco, a sua porção, aqueles pratos deliciosos, aquela picanha ao alho, Fabrini, que eu sei que você gosta. Claro, e a gente pode aproveitar e fazer o pedido aí, o Leandro vai passar o telefone, né? É isso Vamos mesmo. Vamos lá, o telefone é o 3411-3659, 3411-3659, faz o seu pedido lá na Churrascaria Espetos na Brasa. Vamos fazer uma pausa, Fabrini? Vamos! Antes disso, vamos agradecer aqui, mandar abraço para a turma que nos acompanha pelas redes sociais. Está aqui conosco na live ao vivo do programa Mais Catalão pelo Instagram, o Cairo José, a Franciele, o Lima, o Bruno Freitas, está também o Luiz Pimenta, nosso internauta fiel aqui, está também a Antônia, a Helena, a Isa também está conectada, o Roidner. Um abraço para essa galera aí que nos acompanha e sempre nos honra com o prestígio da audiência aqui também pelas redes sociais, né, Leandro? No Facebook tá aqui a Maristela Monteiro, tem a Elizabeth Ferreira, a Gildean Rodrigues, boa tarde para todo mundo, manda um abraço aqui também, tem muita gente acompanhando o programa Mais Catalão, a Camila Alves, Deus Linda também, Glaucimeira, a Lucirene, pessoal acompanhando o programa Mais Catalão também no Facebook. Então, se você está ouvindo o programa Mais Catalão pelo rádio 102,7 e quer assistir ao nosso programa também, entra aí no Facebook da nossa página, Programa Mais Catalão, então no Instagram, @Programa Mais Catalão. Vamos fazer uma pausa então, vamos de música, já já voltamos. When you were before,
skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care for this. I wanna have control. Perfect body, I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want. Esse é o som do Radiohead com a música Creep. Radiohead, ô Fabrini, é uma banda inglesa que foi formada em 1985, tocando aí um rock mais alternativo, né? Leandro, e essa música aí que nós ouvimos foi o primeiro lançamento da banda que projetou o grupo no cenário musical, não só na Inglaterra, mas em boa parte do mundo, viu? Em 1995 teve um outro grande sucesso dessa banda aí, do Radiohead, que foi a música Fake Plastic Trees, que alcançou o topo das paradas no mundo todo e que inclusive foi trilha sonora do filme As Patricinhas de Beverly Hills, um filme muito famoso que tinha como tema aí a música do Radiohead. Música e informação aqui no programa Mais Catalão. Fabrini, a gente sabe que o pessoal tá em casa, mas tem muita gente que acaba tendo que sair de casa para ir no supermercado, para ir na farmácia, ou até mesmo para ir para o hospital, né? Já que não tá funcionando aí o serviço de transporte coletivo. Então a gente dá a dica aí para usar o aplicativo Carona, né, Fabrini? É isso mesmo. Se você precisar ir para algum lugar de emergência, vá de Carona. O Carona é o melhor e mais eficiente aplicativo de mobilidade urbana de Catalão. Basta você pegar seu celular, ir na loja de aplicativos e baixar o Carona. Mas é Carona com K, hein? Todos os motoristas, gente, estão super treinados. E olha, os carros, diante de toda essa situação, estão sendo higienizados para a segurança de todo mundo a cada corrida. E claro, se você precisar então sair de casa por algum motivo de emergência, basta então chamar o Carona, e Carona com K. Carona com K. Vamos de notícia agora, Badinho, filho, na linha com a gente do blog do Badinho. Boa tarde, Badinho. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde, JB. E, em especial, uma boa tarde a todos os catalanos, a todos os ouvintes da região que acompanham o programa Mais Catalão pelas ondas da rádio Nova Liberdade FM. Bom, nosso assunto não poderia ser outro. É claro, o coronavírus é essa pandemia que está castigando a todos nós, ao mundo inteiro, e Catalão e região não foge à regra. Nós vamos falar a respeito do feriado
da Semana Santa. Hoje já começa aí o pré-feriado religioso da Semana Santa e, pensando nisso, o prefeito de Três Anjos, Hugo de Leão de Carvalho, entrou em contato com o blog do Badinho ontem para nos reportar, para nos informar que lá já está sendo feita uma barreira sanitária rigorosa. Para quê? Para o controle de pessoas que vão entrar dentro da cidade. Lá é uma cidade turística banhada pelo belíssimo Lago Azul e atrai milhares de turistas. Só que o momento não é para isso. O momento não é para festa, não é para reuniões, para churrasco, enfim, para confraternizações, né? E, a fim de evitar isso, essas aglomerações nas casas de veraneios, nas chácaras, em hotéis, pousadas, é que o prefeito da cidade está fazendo isso. Lá não está sendo impedido, assim, a entrada, o livre acesso. Porém, aquelas pessoas que queiram fazer festa, que queiram fazer eventos, sim, vão ter a entrada restringida. Ou seja, para a pessoa entrar na cidade, vai ter que comprovar que tem uma residência lá e que não será feita festa, tá bom? Então, está sendo feita uma fiscalização muito rigorosa na entrada da cidade. Participam dessa fiscalização vigilância sanitária, agentes de saúde, meio ambiente e, claro, a polícia militar. Todos os veículos que estão passando pela entrada da cidade estão passando por entrevistas e estão sendo entrevistados para saber qual o motivo da pessoa estar ingressando na cidade de Três Anjos. Ele nos reportou, o Leandro, ouvintes, que ele está fazendo isso até com o coração partido, porque das outras vezes ele fez anúncios convidando as pessoas, convidando turistas para estar visitando a cidade. Dessa vez, ele está fazendo diferente, com decorrência dessa pandemia, está pedindo para as pessoas ficarem em suas cidades para evitar assim, uma propagação do coronavírus. Ok, então, Badinho, obrigado pelas suas informações ao vivo aqui com a gente. Mais informações é só acessar aí o blog do Badinho. Bom feriado, bom fim de semana para você, Badinho. E fique em casa, hein? Já estamos em casa, estamos aqui nos resguardando e eu desejo aí um feriado santo abençoado para todo mundo, independente de qualquer religião. É hora de fortalecermos nossa fé, elevarmos nossos pensamentos de Deus e pedirmos para sairmos logo disso, passarmos disso e retomarmos nossa vida normal. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Abração para você, Badinho, obrigado pela sua participação ao vivo. Você falou aí em Fique com Deus, vamos só dar um spoiler aqui, né, Fabrini? Já nós vamos conversar com o padre Roger Araújo, que manda as mensagens pra gente todos os dias aqui no programa Mais Catalão. Ele que tem um programa de TV na Canção Nova e é o nosso colunista aqui no programa Mais Catalão. Já nós vamos conversar ao vivo com ele também, trazendo aí ao vivo pra gente nessa Semana Santa uma mensagem de fé. Vamos falar sobre a previsão do tempo, Fabrini? É isso mesmo, então agora é hora de falar com ele, o professor doutor Rafael de Ávila, que fala lá dos laboratórios de geografia da Universidade Federal de Catalão, nos atualizando aqui, né, do tempo. Boa tarde, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Mais Catalão. Boa tarde, Fabrini, boa tarde, Leandro, boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão. E hoje, quinta-feira, e ao longo dos próximos dias, final de semana, feriadão prolongado, Fabrini, Leandro e aos ouvintes, teremos previsão daquele calorão, tempo abafado. A temperatura prevista ficará em torno de 32 a 31 graus Celsius, temperatura mínima em torno de 19 graus Celsius e a tendência sempre daquelas características típicas da estação de outono, que serão aquelas pancadas de chuvas bem localizadas durante hoje até domingo em nossa região, ou seja, chove bastante num lugar, chove pouco no outro, que é o que podemos esperar para esse mês de abril, onde estamos vivenciando essas características típicas. Ô, professor, a chuva, ela pode ocorrer a qualquer hora do dia, nesse fim de semana? Leandro, a tendência é que ela ocorra entre a tarde e a noite. De manhã, por exemplo, no período da manhã, a probabilidade é pequena, porque como a atmosfera está muito quente e a injeção de umidade devido a essa característica de outono, ela começa a ficar maior a quantidade de vapor de água e o aquecimento a partir das 11, meio-dia. Então a tendência é que seja entre o período da tarde e a noite, que são essas características típicas das
pancadas de chuvas nessa época do ano. Tá certo, então. Professor Rafael de Ávila, professor doutor em climatologia do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Catalão, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo feriado aí para o senhor, o professor Rafael, e fique em casa, hein? Com certeza. Bom feriado para todos nós aí. Fiquem em casa, que é a melhor opção. Muito obrigado e até segunda-feira, se Deus quiser. Professor Rafael de Ávila Obrigada. participando ao vivo com a gente, né, Fabrini? Hoje, quinta-feira, é dia também de falar de voluntariado aqui no programa Mais Catalão. A cada quinta-feira a gente traz grupos, a gente traz pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje nós convidamos para participar conosco do programa Mais Catalão o pessoal do Grupo Alegria. Uma das coordenadoras do Grupo Alegria, que é a Karina de Oliveira, vai conversar conosco ao vivo aqui no programa Mais Catalão. Grupo Alegria, Fabrini, que é um grupo que tem aproximadamente 300 pessoas, 300 voluntários. São pessoas que muitas vezes se vestem e vão aos hospitais, vão aos asilos, alegrar a vida das pessoas e fazer com que às vezes o sofrimento das pessoas diminua um pouco mais. Então a Karine já está com a gente aqui na linha, Fabrini. Vamos começar o nosso bate-papo com ela. Karine, boa tarde para você. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Vamos começar explicando direitinho o que é o trabalho do Grupo Alegria, Karine. O Grupo Alegria é um grupo de pessoas que se preocupa com a alegria de outras pessoas. Nós nos fantasiamos de palhaço para visitar hospitais, asilos, casas de crianças, casas de sopa, levando um pouco de amor, um pouco de carinho, um pouco de caridade àquelas pessoas. A gente tem o dom de ouvir, de dar uma palavra de consolo, bem como também, dentro do Grupo Alegria, a gente tem o Alegria Solidário, que atua com cestas básicas, que atua com campanhas no Dia da Criança, campanhas de agasalho nos frios, e entre outras. Doação de sangue. Karine, conta pra gente então, né, quando foi que surgiu o Grupo Alegria aqui em Catalão, né? Vocês começaram com quantos voluntários e hoje quantas pessoas já somam aí a esse projeto de vocês? O idealizador do Grupo Alegria, em Catalão, é o Márcio Carneiro. No momento, ele está morando em Portugal, né? Ele começou em 2016, trouxe a ideia de Goiânia, que lá foi criada, né? Quem criou o grupo foi o Robert Trajano, em Goiânia. E a gente seguiu o molde, inclusive eu sou uma das pioneiras junto com o Márcio, né? Estou desde o começo. A gente seguiu os moldes deles, né? A gente foi lá, aprendeu como que era desenvolvido o projeto e trouxe para a nossa cidade, de Catalão. Então, assim, o Alegria, ele ajuda as pessoas no bem social e também psicológico. Porque na área de saúde, né, a gente sabe que a humanização é muito importante, tanto para os profissionais de saúde como para os pacientes, né? Então, você poder estar ali dando uma acolhida para quem está passando por um momento difícil é muito importante. Tá certo, Karine. Agora a gente sabe que esse grupo de vocês cresceu, né? Já são aí centenas de pessoas de diferentes idades participando, né? Mas ainda é possível novos voluntários, novas pessoas ajudarem no Grupo Alegria, entrarem para esse projeto? E como isso deve ser feito? Sim, é possível. Nós começamos com 40 pessoas em 2016. Nós estamos atuando há 4 anos. Hoje nós estamos com aproximadamente 300 integrantes no Grupo Alegria. E para quem tem interesse em fazer parte do nosso grupo, eu vou deixar o telefone do Bentinho, que é um dos coordenadores, e ele vai colocar os interessados num grupo provisório, né? Porque a gente tem um grupo oficial de quem já é integrante do grupo. Para entrar para o grupo oficial, tem que participar de um curso. Nesse curso, nós vamos falar sobre as regras do grupo, falar sobre o histórico, falar sobre a nossa intenção, nossa filosofia, né? O que a gente prega. Inclusive, a gente deixa bem claro que nós não seguimos nenhum partido político, que também nós não temos uma religião vigente. A nossa religião é todas e nenhuma. A nossa religião é o amor. Quem quer fazer o bem, quem quer fazer a caridade. O telefone do Bentinho é o 9901 1085. Então, vamos repetir, 99901 1085. Isso.
Tá Imediatamente quem entrar em contato com ele já vai estar colocando no grupo provisório. Nesse grupo, a gente passa as informações de quando será o curso, né? E em que local. A partir do momento que a pessoa faz o curso preparatório, né, que é a nossa formação, ela se torna apta a entrar no Grupo Alegria. Tá certo, Karine. Agora vamos aproveitar a oportunidade aí, né? Me parece que vocês estão organizando aí um jantar solidário, né? Vamos rapidamente falar aí o que é esse jantar, como que ele vai acontecer, já tem data? Como será? Sim, tem data. Será nesse domingo de Páscoa. Nós, inclusive, vamos doar também ovos de chocolate, além de marmitex. Estamos arrecadando alimentos, estamos precisando, tá? Quem puder doar, a gente precisa de feijão, de legumes, macarrão, carne, cebola, óleo, temperos, extrato, embalagens para marmitex. Se alguém quiser doar o ovo, pode doar. Se quiser doar o chocolate, embalagem para embrulhar os ovos, tá? O que a pessoa puder. De repente você tem aí, né, na sua dispensa, um arroz que você possa doar. Será bem-vindo. Porque a gente sabe que esse período, né, de quarentena tem muita gente sofrendo mais, né? Eu acho que está todo mundo no mesmo barco, está difícil para todo mundo, mas a desigualdade, ela é existente. E a gente vai abraçar essa causa para estar levando um pouco, né, do que a gente pode doar para quem está precisando mais. Aí a nossa logística funciona assim. Nós entramos em contato com alguns voluntários de alguns bairros mais carentes da cidade e eles nos indicaram as casas, né, de pessoas que estão passando por mais dificuldade. A gente vai entregar as marmitas para essas pessoas. Inclusive, eu queria mandar um abraço, né, para o senhor Neutoli, que é conhecido como Abelhinha. Ele nos apoia sempre lá no bairro Alvino Albino. E lá a gente vê hoje que é um bairro que precisa muito. Inclusive, quem estiver escutando, né, se puder ajudar, gente, vai lá no bairro Alvino Albino. É bem depois do Castelo Branco. Lá realmente precisa. Tem muitas pessoas carentes naquele bairro. Tá certo. Ô Karine, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse a sua mensagem, respondesse pra mim o seguinte: o que te move a participar do Grupo Alegria? Qual que é o sentimento que você tem fazendo parte desse grupo? Eu fico muito feliz em fazer parte desse grupo. Quando a gente entra, né, para um grupo de voluntários, a intenção é ajudar, né, é levar um pouco de generosidade. Mas a gente recebe muito, muito mais. Quando você pensa que você está ajudando, você está sendo ajudado. É aí que você começa a valorizar o que você tem, a vida que você tem, as dificuldades que você tem. Quando você enxerga o problema do outro, aí você para e pensa, eu estou reclamando de barriga cheia. É isso que é o sentimento que a gente tem quando entra numa santa casa, né? E tem uma pessoa chorando porque perdeu a visão. Acabou de perder a visão. Isso já aconteceu com a gente, com o nosso grupo. A gente já presenciou isso. E você tem a sua visão, né? Você consegue enxergar, você acorda, você anda, você movimenta e você não valoriza, né, isso no seu dia a dia. Então você passa a dar valor à vida. É muito bom. Muito bom. Parabéns, viu, Karine, pelo projeto, parabéns pelo desprendimento. Muito obrigado por ter desprendido aí alguns minutos para conversar conosco aqui no programa Mais Catalão. Eu que agradeço. Eu queria só dar mais um recado, porque quem quer ajudar com a Janta Solidária, o telefone é outro. Porque quem está administrando a Janta Solidária é o integrante nosso do grupo, Gabriel. O número dele é o 9348-7024. Ok, 9348-7024. Isso, obrigado. É muito importante. O que puder doar, gente, será muito, muito, muito bem-vindo. Obrigado, Karine. A gente agradece a sua participação e fica a dica aí para quem puder participar. Obrigado, Karine. Boa tarde, viu? Boa tarde, abração, Fabrini. Abraço,
Leandro. Parabéns pelo programa. Tá certo, então nós é que agradecemos aí pela sua participação, pelo seu depoimento. Karine, que Jesus abençoe muito esse projeto de vocês. E só repetindo aqui então, para você que quer participar do Grupo Alegria, é só entrar em contato com o Bentinho, que é um representante aí do grupo. Eu vou passar o telefone dele, é o 99901-1085. Repetindo, 99901-1085, o contato para participar do Grupo Alegria, Leandro. Tá certo, então. E olha, o telefone do Gabriel, quem quiser doar aí pra Janta Solidária, né? 99348-7024, 9348-7024. O pessoal vai servir refeições agora nesse domingo de Páscoa para as pessoas mais carentes aqui da nossa cidade. Fabrini, vamos para o nosso segundo bloco do nosso bate-papo com o Renato Aires sobre línguas estrangeiras. Nós começamos a conversar sobre inglês instrumental e hoje a gente fala também sobre certificações internacionais. O Renato Aires, que é professor de língua estrangeira e também empresário, dono de escola de idiomas aqui em Catalão. O Renato já está na linha com a gente. Renato, vamos explicar para o pessoal de casa, então, o que são essas certificações internacionais? As certificações internacionais, elas existem para validar de forma oficial a capacidade linguística do aluno, né? Por que isso acontece? Porque, na verdade, os centros de idioma, eles trabalham com o ensino-aprendizagem. E aí, órgãos governamentais ou empresas que são validadas por governos assumem esse papel de aplicar os chamados certificados internacionais. São muitos os que existem e eles estão todos baseados num documento chamado Quadro Comum de Referência para Línguas. Esse quadro comum de referência para línguas, ele identificou as inúmeras habilidades, né? Quer dizer, o descritivo das habilidades de um falante de língua estrangeira e dividiu em níveis chamados de A1 até C2. O A1 seria o iniciante e o C2 o domínio pleno, como um nativo, né? Então essa é a função, esse é o objetivo do certificado, que se conecta também, muito parecido, né, que a gente estava falando, na verdade, no primeiro bloco, no primeiro momento, nós estávamos falando sobre o inglês instrumental ou qualquer outro idioma instrumental, que é, na verdade, uma modalidade, uma ferramenta para se prestar uma prova de mestrado. No caso do certificado, Leandro, é muito importante dizer, os certificados são globais. Então, na verdade, eles partem do princípio do entendimento e do domínio da língua em diferentes níveis, ou seja, oralidade, escrita, gramática, vocabulário e assim por diante. Brevemente, Renato, explica pra gente o que as pessoas precisam saber, então, antes de cursar o inglês instrumental e também antes de tentar aí a certificação internacional. Bom, como você mesmo já tinha dito anteriormente, o inglês instrumental, tinha perguntado, o inglês instrumental ou qualquer outro idioma de forma instrumental, ele pode ser acessado, ele pode ser estudado, né, por uma pessoa que não tem conhecimento de língua. No caso de uma certificação internacional, é diferente. O aluno precisa, sim, dominar o idioma. Pode haver, na verdade, níveis diferentes dentro desse processo que a gente está chamando de domínio do idioma. Porque, como a gente está falando, que o estudante ele pode ser de um nível básico, intermediário ou avançado. Então, para a certificação internacional, eu posso citar rapidamente algumas. A gente tem o TOEIC, por exemplo, que é para a área corporativa, quer dizer, para empresas, né, quando ela vai fazer uma seleção interna ou mesmo externa. O TOEFL, que é o mais famoso, o mais conhecido, que ele já é para a parte acadêmica. A gente tem a Cambridge e IELTS, a gente tem no francês o Delphi, no espanhol o DELI, no alemão o Goethe, no italiano o CELI, são várias nomenclaturas, mas é bom frisar que o aluno precisa ter um conhecimento da língua. Tá certo. Renato, explica pra gente o que a escola oferece, no caso, para preparar os alunos em qualquer uma dessas situações aqui que a gente falou ao longo do programa. Nós trabalhamos com idiomas instrumental, não é? E aí, neste caso, são aulas avulsas que o aluno pode fazer e depende de uma análise do professor para saber a quantidade de aulas que o aluno vai precisar conforme o objetivo, porque é preciso, inclusive, analisar o perfil da prova, né?
No caso da certificação internacional, bom, o aluno primeiro vai fazer o curso de idiomas, ou, no caso, já dominando, ele pode fazer um preparatório. Então, existe um preparatório baseado em materiais reconhecidos pelas empresas que aplicam os certificados, e ali, então, o professor vai desenvolver as competências que o aluno precisa apresentar no exame, né? Só, Leandro, se você me permitir rapidamente, muitos são os alunos de catalão que têm ido estudar medicina na Argentina, né? Muitos mesmo, alunos de ensino médio. E aí eles precisam ter uma certificação internacional. Então, a Faculdade, por exemplo, de Buenos Aires exige um nível de C1 para que o aluno possa... B1, para que o aluno possa ingressar na universidade. Então, muita gente, às vezes, desconhece a realidade desses certificados e da sua validade, né? E do quanto as universidades e empresas exigem esses certificados. Tá certo, então, Renato. Muito obrigado pelas suas informações. Vamos só lembrar o endereço aí, os contatos da Escola de Idiomas, né, Renato? Da In-House Idiomas, que continua com as aulas online, né, Renato? Exatamente. Nós migramos para o online, estamos atendendo, inclusive, novos alunos que desejarem começar agora. E é só encontrar a gente nas redes sociais ou então pelo WhatsApp 98148 1118. Nós estamos lá o tempo todo para, inclusive, passar mais informações sobre o que nós falamos aqui hoje. Então, tá bom. Renato Aires, obrigado pela participação. A gente se fala novamente na semana que vem. Eu quem agradeço, sempre à disposição. Um abraço em todos vocês. Então tá bom, repetindo o telefone aqui então, 98148 1118, telefone de contato da In-House Idiomas, você que quer saber mais sobre idiomas, né? Leandro, a gente continua falando de educação, agora é hora do recado do Colégio Verates, aquele que é o colégio mais completo aqui de Catalão. Lá tem do infantil ao pré-vestibular, tem ensino integral, tem o projeto bilíngue e agora em 2020 conta com o projeto Maker, que vai muito além da robótica. Além disso, o Colégio Verates é um colégio de resultados. Então, acesse as redes sociais do Colégio Verates e também o site www.verates.com.br. Educação de verdade é no Colégio Verates. Tá certo, Fabrini, estamos quase chegando ao fim do nosso programa e como a gente encerra todos os dias com a mensagem de fé aqui do Padre Roger Araújo, hoje, né, nós estamos na Semana Santa, amanhã não tem programa, a gente convidou ele para falar ao vivo com a gente, o Padre Roger, que tem um programa na TV Canção Nova todos os dias às 5 horas da tarde. Ele está ao vivo com a gente direto de Brasília. Boa tarde, Padre Roger. Querido Leandro, muito boa tarde para você. É uma alegria imensa estar sempre no seu programa e hoje poder estar participando ao vivo, não é? Nesse dia tão especial, nós estamos na véspera aí da Paixão de Jesus. Então eu quero dizer que é uma bênção para mim falar com todos os nossos ouvintes desse programa Mais Catalão. Que isso, Padre Roger, é uma bênção para nós e ainda mais para mim que te acompanho assiduamente nas redes sociais, viu? Boa tarde para o senhor. Mas você é muito querida, é uma alegria imensa estar sempre falando com você, estar participando. Eu acho que vocês formam uma dupla maravilhosa, viu? Pelo que o programa tem que ser para Catalão e para o Brasil inteiro. Bondade sua, Padre Roger. Vamos falar aqui para o pessoal que está nos escutando, né, a importância dessa Semana Santa para todos os cristãos, esse momento de reflexão, né, o Padre Roger? Olha, Fabrini, Leandro, eu quero já, partindo de vocês dois e para todos que estão nos ouvindo agora, é um momento, primeiro, de muito amor. É o amor de Deus por nós. O que nós estamos celebrando é a maneira como Deus nos amou. Algumas pessoas às vezes identificam esse tempo da Páscoa como o sofrimento, como a morte. Quem ama dá a sua vida. Um pai dá a vida pelos seus filhos. E então Deus deu sua vida por nós. Ele nos deu o seu Filho Jesus. É isso que nós estamos celebrando. Nós estamos celebrando a intensidade do amor de Deus por nós. Agora o amor mais triste é o amor que não é correspondido. E nós muitas vezes não correspondemos aos amores da vida como merece. E aí se trata sobretudo do amor de Deus. Então nesse tempo, até porque nós estamos um pouco mais confinados, retirados, é uma oportunidade muito boa mesmo para a gente meditar, contemplar, refletir e acima de tudo responder ao amor que Deus tem por nós. O amor que se manifesta na cruz, Jesus morrendo na cruz, é o amor que se manifesta com Jesus ressuscitando dos mortos
para nos dar vida, eu digo que esse tempo é o tempo de celebrarmos o amor que Deus tem por nós. Padre Roger, e nesse momento, né, que a gente está lá em isolamento, né, no aconchego de casa com as nossas famílias, né, como colocar em prática esse amor de que o senhor acaba de falar? Olha, eu penso, Fabrine, que não há lugar melhor do que a família. A família, na verdade, é um lugar onde o amor é vivido de uma forma mais intensa. As famílias, ultimamente, quase não têm tempo para se encontrar, porque as famílias hoje vivem muito desagregadas, mas não é desagregada porque são separadas, é porque as intensidades das atividades, das correrias da vida, do trabalho, dos compromissos e tudo mais, às vezes a família não tem tempo para se encontrar. E quando se encontra, está todo mundo entretido, televisão, computador, celular, redes sociais, e as famílias não se encontram como deveriam se encontrar. Eu vejo como a coisa mais... Tem muita coisa negativa nesse tempo, a preocupação com a doença, com o coronavírus, tudo mais são cuidados. Mas se tem um lado positivo para se olhar para esse tempo, é o tempo que as nossas famílias têm para estarem juntas, para poder congregar, para poder refletir, para poder meditar, para poder rezar, para poder celebrar juntos. E muitas vezes tem famílias que nem junto para a missa podem ir, ou não vão porque não podem, porque não querem, porque um vai no horário, outro vai no outro, um vai, outro não vai, enfim. Mas Deus quer nossas famílias unidas, congregadas. Então, já que estamos confinados por força das circunstâncias, que aproveitemos então as circunstâncias para intensificar o amor, para celebrar junto. Ora, hoje, por exemplo, que beleza, é a missa de lava-pés. Eu propus, mandei um vídeo para todo mundo nas minhas redes, faça isso na sua casa, faça uma ceia com a família, como Jesus fez com seus amigos. Antes de começar a ceia, lavou os pés dos seus. A família precisa aprender a lavar os pés uns dos outros, dar mais atenção, mais cuidado, reconhecer a importância que cada um tem dentro da sua família. Então, eu digo que esse tempo é um tempo para a família intensificar o amor. Tá certo, Padre Roger. Amém. Muito obrigado pela sua participação ao vivo hoje conosco, direto de Brasília. A gente agradece muito sempre a disponibilidade do senhor estar aqui com a gente. A gente sabe que os compromissos são muitos e quem quiser ouvir um pouquinho mais das sábias palavras do Padre Roger, todos os dias às 5 da tarde na Canção Nova. Obrigado, viu, Padre? É uma alegria imensa. Muito obrigado a vocês dois. Vocês são uma bênção, Fabrício e Leandro. E eu quero terminar mandando uma bênção para o nosso povo. Quero que realmente todo mundo celebre intensamente, na sua casa, na sua família, o amor de Deus por todos nós. Daqui do fundo do meu coração, da capital do Brasil, para todos vocês que ouvem nosso programa Mais Catalão, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma feliz e abençoada Páscoa para todos. Amém, Padre Roger. Muito obrigado, então, pela participação. Padre Roger Fabrini, vambora? Vambora, né? Que a gente possa ser, então, né, Leandro, instrumento desse amor, levar isso onde a gente for, né, Leandro? Porque é isso que é importante nessa vida e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, fica aqui o abraço da Fabrini Obali. A gente se despede e volta a se falar, a se encontrar na próxima segunda-feira. Amanhã, feriado, não tem mais Catalão, mas nós estaremos, de alguma forma, ligados, né, Leandro? Esperando a segunda-feira. Com certeza, Fabrini. Agradecendo aos nossos patrocinadores, ao Colégio Verates, a JR Imóveis, ao aplicativo Carona e a churrascaria Espetos na Brasa. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje e sempre a gente se encontra novamente na segunda-feira. Uma excelente tarde para você. A Nova Liberdade apresentou Programa Mais Catalão. Diferente, dinâmico, útil. Programa Mais Catalão. Boa tarde. 102,7. Nova Liberdade. Aqui é bom demais. Nova Liberdade. Aqui é bom demais.